Olá, seja bem-vindo ao canal Recapitulando. Hoje a gente vai fazer um mergulho numa passagem bem tensa lá do livro de Gênesis, na Bíblia. Vamos olhar de perto para a dinâmica complicada, sabe? A tensão que foi crescendo entre Jacó e o sogro dele, Labão. Uma história que culmina na partida de Jacó, né? Vamos ver o que as fontes dizem sobre esses eventos? Exato. E é interessante analisar como a prosperidade de Jacó acaba gerando inveja, né? E também a orientação divina que ele recebe num momento super crítico. Sem falar nas decisões familiares que, nossa, são bem difíceis ali naquela separação. Tudo começa então com essa mudança de clima. O pessoal das fontes apontam muito para o descontentamento, para a inveja mesmo de Labão e dos filhos por causa do sucesso de Jacó. Sim, é visível. O texto diz que Jacó percebeu que o rosto de Labão já não era o mesmo para com ele. E é bem nesse meio, nessa tensão toda, que vem a orientação divina. Jacó tem um sonho e Deus fala para ele voltar para a terra dos pais. E com uma promessa de proteção, né? Isso é importante. E uma das fontes até destaca que Deus diz: tenho visto tudo que Labão te fez. Isso valida o sentimento de injustiça do Jacó, né? Dá uma força para ele tomar a decisão. Faz sentido. E Jacó não decide sozinho, né? Ele chama Lia e Raquel, as esposas, para conversar. Achei isso bem sensível da parte dele. Sim, ele vai até o campo para falar com elas, compartilhar a mensagem divina. E ele não alivia para Labão, não. Ele relembra como serviu com lealdade, mas que o sogro mudou o salário dele 10 vezes. 10 vezes. As fontes usam isso para mostrar bem a má fé do Labão. E como as esposas reagem? Elas ficam do lado do pai ou do marido? Elas apoiam Jacó na hora, ficam do lado dele. Elas expressam um desapontamento muito grande com o pai, dizem que ele tratou elas como se fossem estrangeiras, sabe? Nossa! E que ele basicamente consumiu o pagamento que seria delas. Então, elas falam: faz tudo que Deus te mandou. Que forte isso! Então, com esse apoio, Jacó não perde tempo. Pega a família, os bens e parte. Secretamente. Escondido. E aqui entra um detalhe que, nossa, dá muito o que falar nas análises. Raquel furta os ídolos do lar do pai, os terafins. Os terafins? Esse é um ponto crucial. Por quê? O que eles significavam? Eram só estatuetas? Olha, as fontes sugerem que talvez não fossem só objetos religiosos, sabe? Poderiam ter a ver com direitos de herança, talvez um status familiar. Entendi. Isso explicaria melhor a fúria do Labão depois, né? Não era só pelo objeto em si, mas pelo que ele representava, é uma camada a mais de traição, talvez até legal. E Labão só descobre a fuga depois de 3 dias, né? Aí ele sai no encalço de Jacó. Exato, uma perseguição de 7 dias. Mas antes do encontro, tem outra intervenção divina. Deus aparece para Labão em sonho e adverte: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Uma advertência bem direta. Mas mesmo assim, quando Labão alcança Jacó, ele desce a lenha, né? Pois é, ele acusa Jacó de tê-lo enganado, de levar as filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Pesado. E questiona por que ele não pôde se despedir dos netos, das filhas. E, claro, acusa Jacó de roubar os deuses dele, os ídolos. Como as fontes explicam isso? Deus manda não falar nada e ele fala tudo isso? É uma tensão, né? Algumas análises sugerem que o aviso divino talvez tenha impedido uma violência física, mas não a explosão verbal. Labão extravasou a raiva. E a questão dos ídolos roubados vira o centro da briga ali. Totalmente. Jacó, que não sabia de nada, coitado, nega com veemência. Ele fica indignado. Chega a dizer que quem roubou deveria morrer e permite que Labão procure em tudo. E a Raquel? A Raquel é esperta. Ela esconde os ídolos na sela do camelo, senta em cima e diz para o pai que não pode se levantar porque está naqueles dias, né? Usou um bom truque. E Labão não acha nada. Não acha. E aí, depois dessa busca toda, dessa humilhação, Jacó explode. Agora é a vez dele. Sim. Ele defende seus 20 anos de serviço, fala do cuidado que teve com os rebanhos, do frio, do calor, das noites sem dormir e acusa Labão diretamente pelas injustiças, pelas mudanças de salário. É um discurso bem forte. E ele atribui a proteção e o sucesso dele a Deus, né? Ele usa uma expressão interessante. Sim. Ele fala: o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac. O temor de Isaac. O que as fontes comentam sobre isso? Apontam que é uma designação bem particular que Jacó usa ali.
pode mostrar um respeito imenso pela relação do pai dele, Isaac, com Deus. E talvez a própria experiência de Jacó com Deus como alguém poderoso, a ser reverenciado, especialmente diante daquela injustiça toda. Faz sentido. E a defesa dele é tão forte que Labão meio que recua. Sim, ele vê que não tem mais argumento. Aí ele propõe um pacto, um acordo. Ah, o famoso pacto da coluna de pedras, Galeed, Mispá. Exatamente, eles levantam ali um marco como testemunha. Um acordo de paz, de não agressão e um limite, né? Nenhum deles passaria dali para fazer mal ao outro. Selando a separação de vez. Isso. E as análises, no geral, veem essa história toda com suas tensões, falhas humanas, a inveja, a ganância, o roubo, como algo que Deus usou, sabe? Usou para guiar o Jacó, para moldar o caráter dele. A intervenção divina ali foi essencial para evitar algo pior, talvez até violência. E fica uma reflexão sobre a família também, né? Sobre os erros, os segredos, como aquilo que Raquel fez com os ídolos. Sim, as fontes usam isso para falar da necessidade de lidar com nossos próprios ídolos. Aquilo que nos afasta da orientação divina, seja lá o que for. É uma história com muitas camadas mesmo. Mostra a complexidade das relações e a mão de Deus agindo no meio disso tudo. E deixa a gente pensando, né? Até que ponto aqueles atos, como o engano, o roubo dos terafins pela Raquel, mesmo ela estando sob a bênção divina junto com Jacó, poderiam de alguma forma continuar lançando sombras no futuro daquela família. Uma questão que fica em aberto. Verdade. Uma reflexão importante. Até amanhã no próximo capítulo. Até mais.